Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Esta semana que passou, nós falamos sobre os tipos de temperamentos. Foram 4 dias de mensagens diferentes, temperamentos diferentes, personagens diferentes. E eu acredito que nós aprendemos, um pouco sobre temperamento, E o melhor, aprender também a controlar o temperamento. Mas esta semana agora, a partir de amanhã, nós vamos ter uma série de mensagens. Mensagens de quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Jesus Cristo, que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos atentar para que nós estamos indo para a igreja para sermos uma igreja. Eu não falo somente a igreja 4 paredes, mas eu falo de eu, você, nós sermos uma igreja verdadeira, uma igreja que ama, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que está se preparando para Jesus vir buscar. Paulo foi um homem que se preocupou muito com as igrejas. Paulo, antes de conhecer Jesus Cristo, ele perseguia os cristãos. E quando ele conheceu Jesus Cristo, ele começou a pensar e a agir diferente. Ele começou a se preocupar com a igreja do Senhor. Paulo escreveu 13 cartas. Escreveu cartas para os romanos, para os coríntios, para os gálatas, para os efésios, os filipenses, colossenses, tessalonicenses. Escreveu 2 cartas para Timóteo, escreveu uma carta para Tito e outra para Filemon. Paulo tem essa preocupação de escrever, de ensinar, de instruir, de orientar as pessoas como é que se deve viver como igreja. Ele tem essa preocupação com as igrejas. E Paulo sofreu muito por amor às igrejas do Senhor. As igrejas que eu digo é o povo, As 4 paredes. Lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 26 e 27, ele diz um pouco do seu sofrimento. Interessante é o que ele diz lá no versículo 28. Mas o 26 e o 27 ele diz, olha, eu já sofri 5 vezes 40 chicotadas dos judeus, 40 menos 1. Depois eu sofri 3 açoites de vara, sofri 3 naufrágios, passei um dia e uma noite no abismo, fui apedrejado, o trabalho me causava fadiga, fiz várias vigílias, mesmo estando em jejum, eu fazia vigília muitas vezes. Passei fome, passei sede, passei frio, sei o que é nudez. E os perigos que eu enfrentava, Paulo dizendo, os perigos das viagens, no rio, no mar, no deserto, correndo risco de assaltos. Ele diz que também sofria com os gentios, os perigos dos gentios, o povo da minha raça, o povo da cidade, os falsos irmãos. Tudo isso era um perigo para Paulo. Mas o versículo 28 ele disse, além dessas coisas exteriores, o que pesava mais sobre mim era a preocupação que eu tinha com todas as igrejas. Eu ia dizer ovelha, Igreja, ovelha, é a mesma coisa. Nós somos ovelhas, nós somos igreja do Senhor. Paulo sofreu tudo isso, mas parecia que ele estava dizendo, isso não é nada diante do que a minha preocupação com as igrejas. O que pesava mais sobre ele era as igrejas. Ele escreveu 13 cartas para as igrejas e para homens como Timóteo, Tito e Filemon, orientando, mostrando como era que a igreja estava vivendo e como deveria viver.
Nós temos que estar se preparando, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Nós temos sido uma igreja. Eu tenho até saudade, né, de ir para a igreja. Estou indo, vez por outra, estou indo para a igreja, mas eu sou de risco, eu estou evitando, mas eu estou indo para a igreja. Sinto saudade. Mas o bom não é somente ir para a igreja. Melhor do que ir para a igreja é ser uma igreja. E nós podemos aprender a ser uma igreja lá dentro da igreja, escutando o pastor, escutando o padre, escutando o líder religioso, onde está nos orientando a ser uma igreja verdadeira. Mas essa semana que vai entrar, a partir de amanhã, eu quero falar sobre as cartas que João escreveu para as igrejas. Lá no livro de Apocalipse, João escreve 7 cartas para as 7 igrejas ali da Ásia Menor. E nós vamos ver como é que a igreja vivia e como é que ela deveria viver. Como é que ela está. Será que aquela igreja que João escreveu, será que hoje não existe esse tipo de igreja? Nós vamos refletir durante esta semana. Que igreja eu sou? Que igreja eu deveria ser? Como é que eu estou me comportando como uma igreja? A igreja do Senhor. Então, a partir de amanhã, nós vamos ter a oportunidade de ler um pouquinho sobre a carta que João escreveu para as 7 igrejas. Que Deus nos abençoe, nos dê discernimento, sabedoria para ouvir, aprender e entender o que é ser uma igreja e como é que a igreja está vivendo, a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.